com imensa gratidão à espiritualidade e a todos os presentes, que vou tentar ajudar-me a mim, ajudar quem eventualmente tenha passado ou esteja a passar por alguma situação de tristeza ou a sofrer, pensa que sofre de solidão, com uma receita para a cura. Essa receita vem do nosso mestre, do médico das almas, Jesus, que nos diz: tende bom ânimo. Então, dando início, para além de mim, não é? Para além de mim, eu vou perguntar aqui, e ninguém precisa, porque a irmã Leonor consegue, olha, e vê as luzinhas a acender. Eu ponho o dedo no ar logo, não é? Não precisa. Quem aqui nesta sala já alguma vez sentiu uma enorme tristeza, uma sensação de solidão nesses momentos? Ninguém. Bem, há quem ponha o dedo no ar, pronto. Que bom, é que eu ponho os dois, não é? Ponho os dois. Eu estava convencida que ninguém teria tido essa sensação de tristeza profunda, ou leve, mesmo que seja, ou que não se acusaria. E perguntava se ninguém aqui presente já passou por esta difícil situação ao longo da vida. É evidente que na caminhada em que estamos, todos nós passamos por momentos em que nos sentimos assolados por algum desânimo, alguma tristeza, e pensamos e sentimos-nos sós, pensamos que estamos sós. Nós acabámos de chegar há um mês atrás, mas ainda continuamos num desconfinamento de quase 4 meses de confinamento, de vivência em casa, com os familiares mais próximos. Muitas pessoas fizeram o confinamento sozinhas, sós mesmo, sem familiares, sem ninguém perto. E eu pergunto, quem é que durante esse período, mesmo estando com alguém à volta, se sentiu só? Se sentiu imerso na solidão? Será que a solidão existe? Existe a solidão? Não existe. Nós vamos ver que a solidão não existe. Iremos ver que é uma companheira muito importante, como nós a vemos, não é? Como nós a sentimos, mas sós nós nunca estamos. Porque ela é uma companheira imprescindível para o espírito. Essa grande amiga, a solidão. Porque chega um momento na jornada do espírito em que ele precisa aprender a ciência da elevação. Dizemos ou diremos que é uma espécie de alpinismo espiritual. Temos que ir por ali acima. E uma das características dessa elevação é a solidão. Emmanuel diz-nos que a solidão, ou que é esta solidão, é a solidão do cimo, é a solidão das alturas. E subir, elevar-se, implica deixar afetos na retaguarda. Primeiro porque nós não subimos, cada um de nós não sobe como um todo, não vai subindo, não sobe como um todo. Não subimos por inteiro, nós vamos subindo por partes. Por exemplo, elevamos a caridade, mas ainda temos o orgulho enraizado e ostentamos que demos, não é? Fazemos a caridade, ostentamos que demos, como se isso fosse muito importante dizer que se deu. Estamos a tentar elevar na parte da caridade, mas o orgulho ainda está latente em nós. Por outro lado, nem todos sobem ao mesmo tempo. O processo evolutivo, o processo de subir, não somos alpinistas simultâneos, não vamos todos juntos. Percebemos que estamos todos nós, a experienciar um processo de reconexão, de religação com o outro, mas que é um processo fragmentado. Nós, com o tempo, vamos percebendo isso. Por exemplo, eu posso querer falar com alguém, até que me é muito próximo, um familiar, alguém de quem eu gosto muito, de um ideal que me fascina, do espiritismo, por exemplo. Ideal que eu sigo.
com o qual me identifica. Mas a outra pessoa a quem eu vou falar não vai entender o porquê desta minha ligação, porquê é que eu sou ligada, porquê é que eu gosto. Por muito que ela me ame e goste de mim, pode não entender. Eu posso querer falar de uma emoção, de algo que me está aqui, uma emoção boa, não é? Ou uma emoção mais negativa, de algo que me preocupa para alguém que está ao meu lado, mas o outro não vai entender a minha emoção. Porquê? Porque ela é minha. E por mais que eu tente arranjar palavras para dizer sinto isto, sinto aquilo, as palavras não conseguem transferir para o outro que também não entende, não é? Não está a passar por isso. Só quem está no convento é que sabe o que lá vai dentro, não é? Diz-se. Porque as pessoas que nos estão mais próximas também estão a passar pelos seus processos afetivos. Processos que eu não consigo entender e tantas vezes os analiso como se fossem os meus, não é? À luz daquilo que eu sei e daquilo que eu sinto e não daquilo que o outro está a passar. Então, a verdade é que nós vivemos numa solidão povoada. Vivemos cercados de milhares de pessoas que também se sentem sós. O processo de depuração espiritual requer de nós, assim, uma ressignificação da palavra e do termo solidão. Teresa d'Ávila, no livro Castelo Interior, que escreveu, fala deste processo como uma meta profunda que se alcança como na comunhão com Deus, na comunhão com o divino. Essa meta não se alcança saindo para um local isolado, para um local exterior. Porquê? Porque Deus está no aposento mais secreto da nossa alma. Está no mais íntimo de nós. Diz ela que Deus está no salão do reino, onde há um trono e o rei está lá, soberano, dentro de nós. Percebemos assim que a solidão, como nós a definimos, não é? Que achamos que sofremos dela, é uma ilusão. Pois nós nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Deus nunca está ausente de nenhum de nós. Somos parte dele, filhos dele. É um desafio enorme perceber esta presença. É um processo árduo. Por isso se chama um processo de ascensão, um processo de subida. Mas a verdade é que nós nascemos, se formos a ver, e desencarnamos sozinhos. Naquela hora, por mais que esteja ali alguém ao lado, não nos ajuda a desencarnar. Temos que ir, vamos. Amparados pelos nossos mentores e amores espirituais, certo, mas em termos de seres que connosco convivem, não dá. E quando começamos a perceber que nunca estamos sozinhos, aos poucos vamos aprendendo que as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos exageros, são fruto de um medo da solidão. Mas, quando se olha para dentro e se ouve a música desse baile divino, no silêncio da nossa alma, quando se sente a presença de Deus em nós, uma presença que nos aquece, uma presença que como que nos queima irradiando bem-estar. Aí percebemos porque é que, por exemplo, Emmanuel nos diz que precisamos de espiritualidade mais do que de espiritualismo ou espiritismo. Porque a espiritualidade, meus irmãos, constrói-se na solidão. Constrói-se mesmo no meio da confusão do dia-a-dia. Constrói-se quando sentimos esta presença, esta luz, esta chama dentro de nós. Viver inundado de uma presença que nos aquece e faz com que o medo atinja os seus limites aceitáveis e normais, até porque um pouco de medo não faz mal a ninguém, ajuda-nos muitas vezes também a refrear a irresponsabilidade da nossa conduta ainda como seres tendencialmente impulsivos. E então pergunto, então por que vivemos tristes com todas estas certezas?
De onde é que vem a origem da tristeza? Porquê é que andamos tristes? Porquê é que nos sentimos sós? Analisando o Evangelho e os discípulos de Jesus, nós temos um exemplo muito forte do que a tristeza pode provocar e a forma como Jesus nos ensinou a libertarmos-nos dela. Referimos-nos aqui ao apóstolo Bartolomeu. Não é muito referido nos Evangelhos, nem nas parábolas. A sua família era muito complicada. Tinha uma família muito complicada. Os irmãos não tinham por ele qualquer afeto e o seu pai não sentia qualquer ligação com ele. Bartolomeu estava sem lugar, tanto na família como na vida. O seu desejo central era alcançar prosperidade. Psicologicamente, podemos dizer que Bartolomeu nos lembra aquele espírito que na reencarnação anterior teve uma vida faustosa, com tudo, e agora vem com pouquíssimos recursos. Então, o que é que ele faz? Ele assume uma atitude de revolta, uma atitude de solidão, uma atitude de tristeza, uma atitude de depressão, e vai entrando num caminho sem volta, porque tristeza gera tristeza, solidão gera solidão, e vem a depressão e vai para o fundo do poço. O certo é que o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos de Jesus, desde os primeiros tempos das suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades, sempre que podia, empregava-as para acompanhar o Mestre na tarefa divina que veio desempenhar. Mas Bartolomeu era triste. E inúmeras vezes o Senhor surpreendia-o em meditações profundas e dolorosas. Mesmo ao lado do Mestre, com os companheiros, de vez em quando ele afundava. Ele nasceu em Caná, na Galileia, e foi apresentado a Jesus pelo apóstolo Filipe. Tradicionalmente ele é identificado como Nataniel, um nome que significa Deus deu. O encontro de Nataniel, Bartolomeu, com Jesus, foi assim por intermédio de Filipe, e aconteceu da seguinte forma. Estando Filipe com Nataniel, disse-lhe: temos achado aquele de quem escreveu Moisés na lei e de quem falaram os profetas. Achamos Jesus de Nazaré, filho de José. Nataniel pergunta e diz: de Nazaré? Pode sair coisa boa de Nazaré? Filipe diz-lhe: vem e vê. Jesus, vendo aproximar-se Nataniel, diz-lhe: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Nataniel fica espantado, nunca tinha visto Jesus, pergunta: de onde me conheces? Jesus responde-lhe: antes de Filipe te chamar, eu vi-te, quando estavas debaixo daquela figueira. Então Nataniel percebeu e diz: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse-lhe Jesus: só por eu te dizer que te vi debaixo da figueira tu já crês? Maiores coisas do que estas tu verás. Bartolomeu terá sido o nome que provavelmente lhe foi dado no grupo dos apóstolos, vem da língua aramaica e faz a referência ao seu pai. Bartolomeu vem de Bar Talmei, significa filho de Talmei. Este apóstolo viu de facto os prodígios operados pelo Mestre, ouviu a sua mensagem, assistiu à paixão, à glorificação e depois tornou-se arauto da Boa Nova, aceitando com o mesmo entusiasmo, com todo o bom ânimo possível, as consequências do testemunho comprometido perante o Mestre na evangelização. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e a sua família se entregavam aos afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou que o seu espírito sensível falasse. Ele era muito fechado. E diz: Mestre,
Não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas, das minhas amarguras. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui na terra, e continua um discurso tristonho, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda a parte vê-se a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo tornara-se quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e falou-lhe com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, alguma vez uma boa notícia não produzir alegria? Já? Alguém ficar triste com uma boa notícia? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas eu não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe do trabalho de estendê-lo um dia aos corações, a todos os corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Se não tivesse a certeza que a terra se vai transformar num paraíso, achas que eu teria vindo à terra? O Evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. E nós hoje, ainda vemos muitos espíritas, estamos no centro espírita, como Bartolomeu, tristes, deprimidos, e então neste período de transição planetária, que inclusive pensam e acham que se calhar tudo isto vai acabar e a Terra vai desaparecer. Há que ter fé e muito discernimento, pois nós sabemos, pela pluralidade dos mundos, que a Terra não é o único planeta na obra do Criador que vai passar por esta fase de ascensão planetária, porque outros já passaram e outros vindouros, agora ainda mundos primitivos, a seu tempo irão passar também. Porque enquanto houver um ser humano a gritar dentro da sua própria casa, enquanto dentro de qualquer um dos lares houver um ser humano que violenta um irmão, que é um ser divino, não haverá terra, não haverá mundo terra como um mundo ditoso. Não. O reino dos céus não é um decreto de políticas da terra. Não há nenhum governante que diga agora acaba-se a violência. É sim um patamar a ser atingido por cada um de nós. Bartolomeu ficou um pouco assustado. E Jesus continua. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa, em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. E os instantes deliciosos da manhã, as horas noturnas de serenidade, são os nossos pontos, os vossos pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. E continuou ainda. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores e com isso perturbam a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas, para todos, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista destas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Obcecados com a sua própria vontade, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas,
vivendo com amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, sem enxergarem a estrela caridosa que há no céu, sem sentirem o perfume da flor, sem perceberem a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Amorosamente, Jesus explica ainda: Bartolomeu, e para nós agora, os Bartolomeus, é preciso aprender uma nova matemática. Aquela que podemos chamar da atividade de somar dádivas. Porque nós só sabemos somar dificuldades. Não somamos bênçãos, o que recebemos. Impõe-se fazer uma lista de tudo o que de bom se teve ao longo da vida, até agora, por exemplo. E outra lista de tudo o que ruim já se vivenciou. E se formos fiéis na lista, veremos que o que sentimos e vivemos de bom é superior ao que sentimos de ruim. Há que fazer essa lista um dia, rapidamente. Porque não dá para termos tudo. Temos que nos desfazer de algumas expectativas que não são úteis para a nossa evolução. Houve aqui um pequeno intervalo nestas considerações afetuosas, depois de que, mesmo sem perceber inteiramente o alcance das palavras do mestre, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Temos que estar sempre fortes. Jesus esclarece-nos: a verdade não exige. A verdade transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes na atividade do cristão em cada dia. Então, por que é que ficamos fixados no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E ficamos ali presos a uma tristeza. Aqui, Jesus já está a conseguir ajudar Bartolomeu a sair do fundo do poço. Porque aqui Bartolomeu começa a abrir-se e já entra para a conversa. Até aqui nós vemos que Jesus, mestre, nesta ciência de auxiliar e de salvar, Bartolomeu estava no fundo do poço e Jesus estava entrando na intimidade dele. Neste momento, Bartolomeu vai falar sobre o que o incomoda. E o que o incomoda não é a política, não é o amor, não é a paz. E ele fala o que é o desejo essencial dele. E pergunta: então, e quando os negócios no mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Porque eu não consigo alcançar a prosperidade financeira na pescaria. Explica-me, mestre. E nós vemos que a prosperidade material, financeira, a material, era a prioridade de Bartolomeu. Então, como ele transformava-se, não ganhava muito, pensava ele, transformava-se num ser de cara fechada, mal-humorado, uma pessoa triste, carrancuda. E vendo-o assim, a vender o peixe ou a entregar o peixe, a maior parte das pessoas ia comprar a outro que estava sorridente e não se aproximava dele. Jesus sabia o que transtornava Bartolomeu. E como se percebesse inteiramente a finalidade das suas perguntas, esclareceu com bondade. E pergunta-lhe: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida moral? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para seu amor por entre as urzes do caminho? Basta que a gente se encha de boa vontade para com o Criador. É simples, mas porque é simples nós não valoramos. Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Se eu estou colhendo adversidade, é porque a minha semeadura não tem sido boa. Sair da postura, neste caso, de carente chorão e entrar no mundo do amor?
Um apelo indireto que se arranca das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, mas ficou assim um pouco estranho. E de repente lembrou-se que a sua mãe tinha desencarnado há pouco tempo, tinha partido, havia pouco tempo, para a sombra do túmulo e volta, ainda ansioso. Mestre, mas não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Jesus responde: mas quem está perdido, se Deus é o Pai de todos nós? E se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, porque lamentamos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso. Porquê? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica órfão sobre a terra, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo o discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Aqui Jesus entrou em silêncio, como se já tivesse terminado a exposição, e como a hora já ia adiantada, Bartolomeu despediu-se. Foi para casa. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. As suas mãos tocaram-lhe nos ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida que ele nunca tinha experienciado. Embora nascido em Caná, na Galileia, residia então em Dálmata, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que tinha recebido. E naquela noite, a noite pareceu-lhe mais formosa do que nunca, e viu as estrelas. No alto, as estrelas pareciam-lhe luzes gloriosas do palácio de Deus à espera das suas criaturas, com hinos de alegria. As águas do lago de Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões das suas tristezas intraduzíveis e, com surpresa, não mais as encontrou no coração. Lembrava-se que tinha perdido a mãe, mas refletiu com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Então, mas Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, pensou, então, mas Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, o que eram as suas pescarias ou a avareza dos negócios de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus, que ele trabalhava por edificar no coração. Chegou a casa já de madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol pareciam-lhe mensageiros do conforto espiritual. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. A sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Quando, ao ranger dos gonzos da porta, os seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, chamaram-lhe nome, acusaram-no de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Então, em vez de reagir asperamente, como nas outras vezes, sorriu-lhe com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. O seu pai não conhecia Jesus e ele já conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se ali, na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, levanta-se, pegou nas redes velhas e foi para a barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago, como que estava mais acolhedor e mais belo. Os seus camaradas de trabalho pareciam-lhe mais delicados e acessíveis. De tarde, quando estava a vender o peixe, já não questionou com os comerciantes. Encheu-os, aliás, de boas palavras e atitudes cativantes e educativas.
Bartolomeu havia sido curado. Bartolomeu tinha convertido todos os seus desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo, e todos o observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. E por o conhecer e ter percebido a mudança que sabia que ia acontecer, no sábado seguinte foi até às margens do lago, cercado de numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres, a par de grande número de soldados romanos. E Jesus começou a pregar a boa nova. A certa altura contou uma história e Bartolomeu percebeu que era dirigida a ele, conforme podemos ver em Mateus, que diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. Foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que contemplava embevecido. A luz branda dos seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo daquele apóstolo, pela ternura que demonstrava. E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento. Experimentando a alma leve e satisfeita, depois de ter deitado fora todas as vaidades de que ainda não se tinha desfeito, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Mais uma cura. Uma cura de um apóstolo pela ação transformadora do Cristo. Podemos ver que Bartolomeu sofria de processos mórbidos do espírito, que já vinham de muitas reencarnações. E se as doenças físicas existem, elas não são tão difíceis de tratar como as doenças do espírito. Porque as doenças físicas acabam todas um dia. Mas há aqueles processos insidiosos que se instalam na alma. Há doenças que se impregnam no espírito. A raiva, o orgulho, a inveja, a incompreensão, o ódio, a cobiça, a indisciplina, a falta de gratidão, são processos que se instalam no espírito e provocam um conjunto de ações que geram vínculos espirituais e gastamos, qualquer um de nós, várias existências para reparar esses vínculos criados por esses desejos mal direcionados, mal conduzidos, que nos destroem, quando nós é que devemos perceber que somos os senhores dos nossos próprios desejos e não o contrário. Não devemos ser comandados por eles. Quando falamos do Evangelho à luz do Espiritismo, nós estamos a falar do processo de coeficiente do espírito imortal, que pode resolver em alguns anos o que várias existências não foram capazes de realizar. E estamos aqui para isso, para nos tratar, para nos curar. E que só encarnar não resolve essas deficiências se não houver um processo de renovação, um processo de restauração, de renascimento interior à luz do Evangelho, para que fica difícil a cura do nosso espírito, se não for assim, e voltar para casa. Porque nós sabemos que estar no corpo de carne não é o nosso estado natural, que somos seres espirituais e que o mundo espiritual é a nossa casa. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Nós aqui vamos ponderar qual é a nossa fragilidade, qual a nossa preocupação maior, aquela que nos deixa triste. Falta de amor? Falta de dinheiro? Falta de saúde? Vamos tentar aceitar a nossa renovação pelo amor, pelo exemplo que ficou marcado no Evangelho e agora renovado pelo Consolador prometido. Nataniel, Bartolomeu, viu todos estes prodígios do Mestre, assistiu à paixão e à glorificação de Jesus e depois tornou-se arauto da Boa Nova, aceitando com o mesmo entusiasmo as consequências do testemunho comprometido.
Das suas atividades apostólicas não há grandes notícias, mas ele é um santo da Igreja Católica e as lições do Breviário Romano apresentam informações da antiga tradição arménia, onde se pode perceber que o apóstolo Bartolomeu, que era da Galileia, foi até à Índia. Pregou àquele povo a verdade do Senhor, segundo o Evangelho de São Mateus. Depois que naquela região converteu muitos ao Cristo, sustentando não poucas fadigas e superando muitas dificuldades, passou para a Arménia Maior, onde levou a fé cristã ao rei Polímio e sua esposa, que se converteram, e a mais de 12 cidades. Estas conversões, no entanto, provocaram inveja nos sacerdotes locais, que, por meio do irmão do rei Polímio, conseguiram uma ordem para mandar matar Bartolomeu. E como? Foi tirada a pele do corpo todo, e depois foi decapitado. Bartolomeu foi um mártir por seguir o Evangelho de Jesus e o tentar levar a quem não o conhecia. Quando Jesus fala assim aos seus discípulos sobre as coisas que eles terão que enfrentar, adverte-nos, também a nós, não é? Que passaremos por aflições, mas que devemos manter sempre o bom ânimo. E em João podemos ver, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz Jesus. A expressão tem bom ânimo traduz um vocábulo que transmite a ideia de ser corajoso, ser bravo, ser resoluto, ser sólido ou audacioso. Percebemos que o convite ao bom ânimo é milenar. No Novo Testamento temos, em João, em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em Mateus, tem bom ânimo, a tua fé se salvou. Nos Atos, exorto-vos a que tenhais bom ânimo. E na nossa mensagem, na mensagem espírita consoladora, que vem desde Allan Kardec, constatamos a reafirmação desse convite tão gratificante, sendo que a cura da dor, da tristeza e da depressão, pode vir a seguir, tem no bom ânimo uma terapia divina. Este tratamento pelo bom ânimo, já quase a terminar, está consagrado, por exemplo, no Decálogo do Bom Ânimo, mensagem de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que nos orienta assim: irmão querido, tem dificuldades? Não perca tempo lamuriando, trabalhe. Sofre críticas, nunca se aborreça com elas, aproveite-as no que mostra de útil. Incompreensão, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Intrigas, não lhe estenda a sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. Perseguições, sofre perseguições, jamais revidá-las, perdoe esquecendo. Tem tristezas, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo, ora abraçando os próprios deveres. Passa por desilusões, porque debitar aos outros a conta dos nossos erros, caminho para a frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Sofre de doenças, evita a irritação e a inconformidade. Raciocina os benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. E passa por fracassos. Não acredita em derrotas. Lembre-se que pela bênção de Deus, você está agora no seu melhor tempo. O tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir no meio de recursos imensos. Que Jesus nos abençoe